a primeira palestra da manhã. Apoio técnico ao Brasil na coordenação da vigilância, preparação e respostas às emergências e desastres. O nosso palestrante é enfermeiro, bacharel em ciências jurídicas, especialista em saúde global e diplomacia em saúde, mestre em políticas públicas de saúde, atuou em diversas áreas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, coordenando projetos estratégicos de gestão em saúde, preparação de grandes eventos e resposta a emergências de saúde pública, como a doença do Zika vírus, derramamento de óleo, epidemia de sarampo, sazonalidade de arboviroses, crise humanitária e desastres decorrentes de chuvas. Atualmente compõe a equipe da Unidade Técnica de Vigilância, Preparação e Resposta às Emergências em Saúde Pública do Escritório da Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil. É com muito carinho e muito respeito que nós queremos mais uma vez, em nome da Secretaria de Saúde, agradecer a vossa presença e deixar à disposição, professor também, que a gente pode falar, Marcos Vinícius Quito, receba uma salva de palmas e a palestra é vossa. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Vou fazer um primeiro teste com vocês aqui agora. É um prazer estar aqui em Mato Grosso. Obrigado. Não podia deixar de reforçar Mato Grosso do Sul. Gente, é um prazer estar aqui mesmo. Bom retornar a Campo Grande. Eu estive aqui há muito tempo atrás, num outro contexto, e certamente o contexto que nós estamos vivendo hoje é de, primeiro, poder nos encontrar presencialmente, estarmos juntos, podermos discutir, olhar no olho, trocar informações, isso faz toda a diferença. A gente estava precisando muito de eventos como esses, de voltar a nos encontrar, sempre com muita precaução, com muito cuidado e com muita atenção. Em nome da doutora Socorro Gross, que é a nossa diretora do Escritório do Brasil, da Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial da Saúde, representando a OMS no território da América, a gente agradece como instituição o convite. Nós estamos, vou falar um pouquinho hoje, o objetivo da fala é apresentar um pouco o que é que a OPAS vem fazendo, como é que há um esforço global de resposta às emergências, organizado, sistematizado, e de que maneira isso interage e contribui com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Então, a intenção é fazer um esboço um pouco do que nós, que manejamos emergências em saúde pública, fazemos e articulamos com base numa sistemática que transcende a dinâmica do nosso cotidiano, estendendo isso a uma perspectiva global, trabalhando como partes de uma rede global de preparação, alerta e resposta. É exatamente o que cada um de nós, que estamos envolvidos com a vigilância, estamos envolvidos com o monitoramento dentro dos próprios CIEVs, mas também não podemos deixar de considerar que todos aqueles profissionais de saúde que manejam, que fazem, que atuam e que registram as suas informações contribuem para o sistema global de resposta. E a partir daí eu vou descrever um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre isso. Pode passar, por favor. Eu tenho um, por favor. Obrigado. Tá bom, beleza. Obrigado. Bom, primeiramente, a Organização Pan-Americana de Saúde, só para descrever um pouquinho de onde é que eu, que estou aqui representando a OPAS, Mariana Croda também é da nossa equipe técnica especializada, Júlio sempre nos ajuda também, sempre está nesse mesmo nível de discussão. Ela é composta, obviamente, por pessoas, por técnicos, mas a sua característica institucional, ela se deu ainda no início do século XX, antes mesmo de nós termos a Organização Mundial da Saúde. Então, a América, ela começou com um processo de organização com uma perspectiva de pan-americanismo, de integração entre os países sob o mote da saúde pública, já em 1902. Depois disso, com a organização já implementada, com os outros pactos globais em torno da saúde, nós temos também a incorporação da Organização Pan-Americana da Saúde como parte de um sistema global de trabalho e manejo da dinâmica de saúde no mundo. E, obviamente, com o mandato nosso no território da América. No Brasil, a OPAS está trabalhando já desde a década de 50, formalmente, com documentos, com normas,
e nós temos aí diversas atividades que são sempre orientadas para fortalecer o Sistema Único de Saúde e tudo que nele está incorporado. Nós não abordamos apenas as emergências, isso é o que está mais em evidência nesse momento, mas a nossa abordagem, o nosso escopo, envolve todos os componentes que se inserem na dinâmica de saúde. E, obviamente, a gestão do sistema de saúde também está nisso. Nós temos, no âmbito da Organização Pan-Americana de Saúde, 35 Estados-membros, ou seja, dos países que compõem a América, 4 Estados-membros associados, e aí reforçando 12 territórios ultramarinos que estão vinculados ao Reino Unido, à França, por exemplo, que tem também como parte do escopo de países, 3 estados que são partícipes da Organização Pan-Americana, mas que não estão no território da América, como a França, a Holanda, Reino Unido e a Irlanda do Norte. Então, todos esses países também têm territórios ultramarinos aqui na América. E 2 estados observadores na Península Ibérica. Essa dinâmica toda, de todas as atividades que a OPAS monitora, como eu disse, uma das que estão em mais evidência, com maior evidência, tem sido a abordagem no apoio ao Estado brasileiro, entendendo o Estado brasileiro, todo o Sistema Único de Saúde, na preparação e resposta a grandes eventos. De 2020 para cá, isso ficou muito mais evidente, obviamente, com o Covid. Então, nós trabalhamos, o Escritório Brasil trabalhou constantemente, desde o início da declaração de emergência, até um pouquinho antes da declaração de emergência, a OPAS trabalhou fortemente com o Ministério da Saúde, com estados e com os municípios brasileiros, no sentido de oferecer informações rápidas, prontas, qualificadas e direcionadas para a tomada de decisão, sem considerar o apoio técnico de força de trabalho, insumos e outros processos de apoio que nós também dispomos ao longo desse período da epidemia. Bom, o fato é importante lembrar, não preciso dizer para ninguém daqui desse auditório, que a Covid mudou a nossa vida. Mudou completamente a forma com que nós, como profissionais de saúde, manejamos um problema de saúde pública em escala, como foi Covid. A gente trabalhou já numa escala de preparação e organização do Estado brasileiro em várias emergências, né? Alguém aqui já cuidou emergência de arbovirose, isso não é uma novidade, né? Emergência de doenças respiratórias sazonais, um aumento importante da busca de atendimento por atendimento pediátrico por causas respiratórias e urgências e emergências do serviço. Nós, em escala nacional, trabalhamos derramamento de óleo, sarampo, H1N1, e aí vai. Se a gente começar a citar e levantar todas as emergências sem considerar, detalhando das arboviroses, Zika, que foi uma emergência que a gente detectou dentro do território brasileiro, sistematizou, caracterizou ela como uma emergência de saúde pública, isso foi reconhecido em nível internacional, e os efeitos aconteceram, e a gente também atuou do ponto de vista do Sistema Único de Saúde para reduzir os impactos e a magnitude dessa emergência. Ou seja, experiências nós tivemos, mas nada comparado com o Covid. A Covid teve um grau de impacto na organização dos sistemas de saúde e na linha de preparação da vigilância de forma importantíssima. Mas é importante também lembrar que a dinâmica de resposta, de preparação, de manejo de uma emergência não começou com o Covid. É importante entender que existe toda uma lógica de abordagem de emergências que vem sendo construído em nível global, com a participação de países, com a participação de instituições de ensino, de pesquisa, e também com a participação de organismos multilaterais, como, por exemplo, as Nações Unidas. Essa construção, ela vem se materializando ao longo, desde o início da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá em 48, e a criação das Nações Unidas, onde se buscou fortalecer uma abordagem uniforme em várias áreas, não apenas na saúde, mas em várias áreas da sociedade planetária. Nessa dinâmica de organização que vem sendo construída ao longo dos anos, a gente começou a trabalhar
os regulamentos específicos na área da saúde, as normativas específicas para a área da saúde. É importante lembrar também, todo mundo que já estudou a história da saúde vai ver que a saúde sempre foi objeto de normatização dos estados ou dos governos ao longo da história da humanidade. Existem inúmeras experiências que mostram, registros que mostram como é que os governos, os estados, as autoridades manejavam problemas de saúde pública. Mas somente no século XX é que nós começamos a organizar isso para que todos os países começassem a seguir uma mesma lógica. Essa lógica começou com o Regulamento Sanitário Internacional, que lá em 51, na mesma época da Declaração dos Direitos Humanos e da criação das Nações Unidas, se estabelece a primeira versão dele, a versão de 69 e, posteriormente, a versão de 2005. As versões pretéritas de 2005 falavam sobre a obrigação dos países de notificar determinadas doenças que têm um impacto ou potencial impacto na dinâmica de saúde de todos os outros países. Então, eram normativas que determinavam que os países tinham a obrigação de notificar. Circulavam apenas nisso. O regulamento de 2005, Regulamento Sanitário Internacional de 2005, já tem um escopo mais amplo. Ele já fala de transporte, de cargas, ele fala de deslocamento de pessoas, ele fala da necessidade de organizar os países a se preparar, a se organizar, sistematizar as metodologias de notificação, de comunicação e, principalmente, as ferramentas nacionais para enfrentar uma emergência, para que ela seja contida e não disseminada. Então, o regulamento sanitário estabelece um conjunto de medidas para os países que tem que ser cumprido, tem que ser organizado. Obviamente, os países implementam isso em maior grau, em menor grau. Existem muitas dificuldades hoje, depois do pós-Covid, né, do pós-início de Covid, e das dificuldades que os países tiveram de declarar emergência, de impor medidas de restrição, de estabelecer orientações técnicas. Toda a dinâmica de dificuldade que nós tivemos no Brasil, enquanto profissionais de saúde, enquanto Sistema Único de Saúde, enquanto gestão de uma emergência em caráter ampliado, todos os países do mundo tiveram. Não foi um privilégio do Brasil ter dificuldades, ter limitações no seu manejo. Todos os países, em seu grau de desenvolvimento maior ou menor, tiveram problemas de manejar a epidemia da Covid-19. Só que o que fez a diferença nesta epidemia agora, nesta pandemia agora, foi que as ferramentas de organização estavam claras, estavam definidas, tinham sim limitações, mas, no mínimo, apresentavam um padrão básico para que todos os países enfrentassem a emergência da mesma maneira. Então, o Regulamento Sanitário Internacional foi um evento, uma normatização, estabeleceu a organização, criou-se um marco jurídico para que os países desenvolvessem suas atividades. E de que maneira isso acontece? Bom, esse instrumento jurídico propõe prevenir, proteger, prevenir doenças, prevenir que as doenças ocorram e, se ocorrerem, sejam controladas, sejam manejadas a ponto dessas emergências, ou dessas epidemias, desses surtos, não se caracterizarem epidemias ou até mesmo chegarem ao nível de uma pandemia. Uma emergência internacional de saúde pública ou uma pandemia. O objetivo de proteger os países, as pessoas e principalmente a saúde da população contra eventos que possam comprometer a segurança da saúde das pessoas. E executar respostas em saúde pública. Quando houver uma emergência, que os países saibam, tenham meios, consigam proteger os seus nacionais, conter a doença, evitar que esta doença se propague e venha atingir outros países e perca-se o controle da emergência. Então, o Regulamento Sanitário Internacional trabalha isso. Para que tipo de emergência? Doenças transmissíveis? Sim. Problemas químicos? Sim. Manejo de desastres tecnológicos que envolvem a disseminação de produtos químicos, produtos físicos que comprometam a condição e integridade da saúde da população, comprometimento dos serviços de saúde dos países que enfrentam desastres, por exemplo,
o manejo humanitário de crises como, por exemplo, o deslocamento forçado de populações, como nos últimos anos nós tivemos dos venezuelanos, dos sírios, tivemos agora dos ucranianos. Então, essa dinâmica de manejo também implica em respostas vinculadas ao Regulamento Sanitário Internacional. E qual é o principal, o princípio ordenador do Regulamento Sanitário Internacional, que vai influenciar a prática de trabalho de todos os CIEVs, que todos os profissionais de saúde do CIEVs devem seguir como princípios básicos do seu processo de organização. Vou já dar uma antecipada no ponto de outro slide. A abordagem do CIEVs, ela está determinada pelo conjunto de ações preconizados pelo Regulamento Sanitário Internacional e pelo Sistema de Saúde Nacional. No nosso caso, o Sistema Único de Saúde. Então, o que vocês executam do ponto de vista da vigilância em CIEVs, na RENAVE, que monitora toda a condição hospitalar também, seguem princípios como esses. E quais são esses princípios? Primeiro, um propósito e a abrangência de prevenir doenças. Então, a gente tem que prevenir eventos, prevenir o acontecimento de situações que comprometam a condição de saúde das pessoas, de proteger a saúde, o mercado. Esse é um objetivo do regulamento sanitário. Proteger o mercado também, porque nós sabemos os efeitos econômicos que acontecem quando a gente não tem o mercado funcionando, geram consequências para a condição de saúde das pessoas. Então, também proteger a dinâmica global de funcionamento. Controlar doenças, controlar riscos e responder a emergências de saúde pública. Essas emergências de saúde pública com o objetivo de evitar a propagação internacional de uma doença, que essas doenças transcendam os países e acabem comprometendo a escala global de transporte, de consumo, levando essa doença para outros países, comprometendo outras populações de outros países. De forma, a abordagem do próprio regulamento preconiza que as ações a serem implementadas devem ser proporcionais e restritas aos riscos nos quais esses eventos estão influenciando. Então, quando vocês estão na prática de um CIEVs, organizando o trabalho num CIEVs, e detectam um problema que pode se considerar um risco para a saúde pública daquela comunidade, ou daquela localidade, ou daquela regionalidade, a avaliação deve levar em consideração os aspectos proporcionais ao risco da doença ou do evento. Não dá para você falar que um atendimento pode levar ao fechamento, por exemplo, do território e impedir que as pessoas entrem ou se desloquem. A determinar medidas que vão colocar em risco a continuidade da rotina da vida das pessoas. Somente quando isso for indicado, proporcionalmente ao risco. Concordam que um caso de arbovirose, como dengue, no nosso território, tem uma proporcionalidade de resposta. Se a gente pega um caso de ebola, vai ser a mesma coisa? O risco é o mesmo? A princípio, num exemplo muito grosseiro, fora do contexto, não é a mesma coisa, são abordagens distintas. Ambas vão repercutir em tomadas de decisões diferentes. Só que essa diferença tem que ser pautada pelo risco de saúde pública que esse evento vai causar, proporcional ao risco. Esse é um ponto estratégico para quem maneja informação em saúde. E todas essas ações que evitem interferências desnecessárias a quem? Tráfego e comércio. Tráfego de pessoas, cargas e o comércio internacional dos países. Então, é um regulamento que tem clara disposição sobre a necessidade da manutenção da dinâmica global de transporte de pessoas, cargas e o comércio. Lembrando que tudo por baixo disso maneja a evitar que doenças, que eventos repercutam negativamente nos sistemas e nas populações de saúde, né? Nas populações como um todo. Esses são os propósitos. E de que maneira esse regulamento internacional deve ser implementado? Quais são os princípios que incidem sobre as ações que envolvem a execução do Regulamento Sanitário Internacional?
que envolvem a relação da prática dos Centros de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde, que manejam dados, que manejam interesses, que manejam resultados para as condições de vida das pessoas, deslocamento, condição de saúde, implicam os sistemas de saúde. Quais são os princípios que essas atividades desenvolvidas pelos CIEFs devem estar revestidas? Direitos humanos, primeiro aspecto, os direitos humanos devem estar envolvidos nessas tomadas de decisões. A gente não pode deixar de lembrar que manejamos condições humanas, e essas condições humanas são sensíveis. Dignidade da pessoa humana como um ponto estratégico para se trabalhar. Nunca podemos esquecer que a dignidade da pessoa humana deve estar em primeiro aspecto, e as liberdades fundamentais. Só que tudo isso ponderado com os pressupostos de proporcionalidade do risco e ação, equilíbrio entre tomada de decisão baseada desse binômio e prevenção, proteção e resposta. Nesse sentido, o Regulamento Sanitário Internacional estabelece no seu anexo 1 um conjunto de orientações para que os países desenvolvam capacidades de manejar eventos, emergências e qualquer outro aspecto que implique em risco para a condição de saúde da população. E ela estabelece 3 níveis de abordagem. O primeiro nível, que seria o nível intermediário, seria mais próximo da localidade, mais próximo do evento, né? Lembrando, o Regulamento Sanitário Internacional é feito em abstrato. Ele tem que contemplar todos os países do mundo, com todas as suas diferenças geográficas, culturais, territoriais e toda a dimensão que diferencia um país do outro. Como que você faz um ato jurídico que contemple a especificidade de todos os países? Se você não fizer ele de forma genérica, ele obviamente vai gerar erros na maior parte dos países. Essa composição de nível primário tem que dialogar com a característica do país. Vamos trazer para a nossa realidade, para a realidade brasileira. O nível básico das comunidades, lá na ponta, o nível primário de abordagem, prevê 3 grandes capacidades. Significa dizer que no município, no território onde você está atuando, você faz parte do sistema de resposta. Se você está vinculado ao CIEVS, você faz parte do sistema de monitoramento, vigilância, alerta e resposta. Para isso, no nível local, que podemos traduzir isso para o território, o município sede de uma determinada região, sempre na localidade. Esse é o nível primário, próximo à comunidade, próximo ao evento. Temos que detectar, e aí o que é detecção? Aí a gente vai falar um pouquinho depois do que é a capacidade de detectar eventos que possam colocar em risco a condição de saúde da população, ou eventos que estejam em curso, estejam incidindo na condição de saúde da população e que precisam ser vistos e que não estão sendo vistos. Quem trabalha com vigilância sabe muito bem o que significa isso. Às vezes, tem uma epidemia em curso, silenciosa, e a gente não viu. Quando a gente toma noção do problema, o que aconteceu? 3 semanas, 4 semanas depois, muitas vezes você já vê, monta a sua curva, está lá, o pico já aconteceu 2 semanas antes. Isso é muito comum, quando a gente não tem monitoramento. Então, detectar eventos tem que ter essa perspectiva de olhar eventos potenciais que podem vir a se tornar problema, mas que ainda não se tornaram, eventos que estão em curso e a gente não percebeu, por isso é importante uma vigilância ativa, forte, temos que estar olhando, né? E detectar eventos que incidem diretamente ou rapidamente sobre a condição de saúde da população e que precisam e demandam uma ação do Estado. Um exemplo claro disso, um desastre, um rompimento de barragem, uma chuva, uma enxurrada, como foi a que aconteceu agora lá na divisa do Paraná com Santa Catarina, por conta das chuvas. Então, são ações ou eventos que também fazem parte do escopo de monitoramento do nível primário. Então, detecção é o primeiro. Segundo, comunicar. Por que eu preciso comunicar? A gente precisa da comunicação como uma ferramenta estratégica para não apenas você dar ciência aos demais níveis, que a gente vai falar daqui a pouco, sobre o problema que vocês estão manejando, mas também já deixar a situação clara para a incorporação de outras ações
que possam ser executadas por outros níveis de gestão. Aí eu estou falando, o município tem um problema, ele comunica o Estado, não é para prestar conta, neste caso. Ele comunica o Estado para dar ciência à autoridade que transcende as fronteiras do município, para que o Estado tenha ciência do problema que está acontecendo. Ele comunica ao Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde precisa ter ciência do evento que está acontecendo numa determinada localidade do país. Até para pensar e avaliar o risco disso em escala nacional. Avaliar, como o Estado também deve fazer, o risco desse evento que foi detectado pelo município, avaliar se ele tem risco de transcender outros municípios. Se não está acontecendo a mesma coisa nesse município, que está acontecendo nesse município, está acontecendo em outro. E que demande uma ação mais rápida do próprio Estado, da mesma maneira no governo federal. E da mesma maneira em escala global. Então, um evento que pode ser localizado aqui em Campo Grande pode e terá uma repercussão global se ele for um evento que possa comprometer ou colocar em risco ou ser inusitado, ele pode chegar à escala global. Não queremos, mas é uma possibilidade. Então, essa dinâmica de comunicar é um ponto de capacidade que o nível local precisa ter. Parece simples. Não é simples se comunicar. Não é simples comunicar um evento. Não é tão simples comunicar o risco de um evento. Mas nós que trabalhamos com isso, temos que saber fazer isso. Isso faz parte da nossa rotina. Por fim, no nível primário, tem que saber responder. Quem é que responde o problema de saúde pública quando ele é descoberto? Vocês vão esperar vir o Ministério da Saúde ou o município vai trabalhar? Quem responde? É o gestor local, é o município, é a localidade. Em escala de resposta em todo mundo, sempre quem responde é a localidade. O restante costuma vir depois. Então, a resposta tem que ser estruturada. E ninguém responde, né? Depois da Covid, a gente aprendeu que a gente aprende a responder de supetão, né? Tem um problema, a gente vai lá, cai em pé e responde. Mas o ideal não é isso. O ideal é que você esteja preparado para responder. Responder não é algo improvisado. Responder não deve ser algo improvisado. Só? Bom. Eu vou tentar correr. Vamos lá. Fica mais fácil porque o nível secundário tem... Cadê? As mesmas questões de detecção, comunicação e responder. Essa capacidade no nível intermediário tem que ser calibrada para o território mais amplo. Exemplo, o Estado precisa entender o seu território como um todo, não apenas o município. E entender que esse evento tem uma possibilidade de articulação sistêmica com o seu território. E aí, o nível intermediário precisa confirmar os eventos. Olha, detectei uma notícia de jornal, a minha vizinha que estava passando no seu município me falou que aconteceu isso, isso, isso. Eu tenho que detectar a confirmação desse evento. Eu vou ter que ir atrás das informações. Quem trabalha com emergência sabe, tem que pegar o telefone, liga, você está sabendo? Ou então, é pior, né? Com o gestor é sempre o inverso. Né? Quando eu fui secretário de Vigilância do Distrito Federal, o meu chefe, que era o secretário de Estado, me ligava geralmente, mas você fez isso, fez aquilo, você não podia ter feito. Eu falei, espera um pouquinho, o que foi que eu fiz? Aí ele fala, não, aquele caso de febre amarela que você... Peraí, secretário, me dá 5 minutos. Eu preciso saber que caso é esse, porque eu não estou sabendo do caso de febre amarela. Aí você desliga o telefone, isso acontecia também no Ministério da Saúde, Júlio também lembra bem de fatos enormes sobre catapora com time de futebol, sarampo em tudo, qual? Navio, né? A gente geralmente recebe a ligação do superior dizendo assim, olha, está acontecendo isso, vocês têm que tomar uma atitude. Ok, secretário, eu preciso de 5 minutos. Aí você desliga o telefone, respira fundo e fala, do que ele está falando? E aí você pega o telefone e vai tentar ligar para as pessoas, tentar identificar, abre o Google, busca o site do G1, e aí você vai começar a tentar entender o que está acontecendo. Essa é uma forma de detecção, de confirmação de evento, onde, obviamente, no nível de gestão, você vai correr atrás de informações oficiais, vai chamar um grupo, vai trabalhar, enfim. Confirmar. Apoiar a resposta local de quem está conduzindo, avaliar o impacto grave à saúde pública inesperada, né, o evento de saúde pública inesperado, avaliar o grau de impacto disso, para pensar como é que você vai abordar. No nível nacional, também não é diferente do nível local, só que a escala é mais ampla.
vai ter que avaliar, vai ter que notificar e vai ter que responder. E essa notificação, eu faço um adendo, ela deve ser feita do Brasil para fora e de fora para dentro. Quem comunica nas Nações Unidas não é o CIEVS local, não é o CIEVS municipal, não é o CIEVS estadual, mas é o CIEVS nacional. É o órgão de enlace do Brasil no sistema de resposta global. E é aqui onde eu vou mostrar isso. Aqui embaixo, nós temos, não sei se aqui tem. Aqui embaixo, nós temos os sistemas nacionais. Esse nível primário, intermediário e nacional está aqui, ó, dentro do país, que pode, no Sistema Único de Saúde, ser caracterizado como Estado, município e União. Fora daqui, aí começa, olha, a gente está começando o sistema global. O sistema global, com base na informação produzida pelo Ministério da Saúde, com base nas informações produzidas pelos municípios ou pelo Estado, ou seja, pelas autoridades que construíram as informações, depois de ter avaliado o risco, sobe como ponto focal nacional, ou seja, o CIEVS nacional vai pegar a informação, analisar, avaliar e subir com ela. Como ele vai fazer isso? Ele vai comunicar o ponto regional do Regulamento Sanitário Internacional. Quem é o ponto regional do Regulamento Sanitário Internacional em escala global na América? OPAS. Então, nós recebemos essas comunicações num canal restrito de todos os países, seja notificação de doença, seja perguntas sobre eventos que aconteceram num país, ou de algum viajante, ou de alguma pessoa que saiu de um país e veio para outra, ou de um cidadão que saiu do país e o exame que foi feito nele aqui só ficou pronto depois que ele saiu, deu positivo de uma determinada doença, a gente comunica o outro país pelo sistema do Regulamento Sanitário Internacional. A OPAS recebe. E depois, a OPAS, depois de também fazer avaliação, fazer análise de risco, avaliar o cenário, compor informações, ela sobe para o OMS. E isso tudo em escala de conhecimento geral e amplo dos países. Então, esse é o fluxo que todos os CIEVs, eu já vi, é pressão, eu estou acostumado a trabalhar sob pressão. Bom, o ponto focal nacional, como eu falei, ele tem como competência estratégica fazer a notificação para fora. Estar 24 horas por dia disponível, 7 dias por semana. Divulgar as informações nacionais a quem for interessado, entendendo no sistema de resposta global, e consolidar as contribuições dos setores nacionais. Então, aquele evento que pode acontecer aqui, em Campo Grande, com um cidadão que teve uma doença hemorrágica aqui, essa informação, como o Sistema Nacional de Comunicação Compulsória, né, quando você tem que notificar compulsoriamente um evento, essa informação vai ter que passar por um escrutínio de informações, de perguntas, de questionamentos. Não é porque as pessoas são curiosas, não é porque quem está no Ministério da Saúde, quem está no Estado, é curioso para saber o detalhe das informações de um evento. É porque ele vai ter que subsidiar um conjunto de informações que vai espelhar a capacidade técnica do país. Se nós temos capacidade técnica dentro do país, a gente tem que expressar essa capacidade técnica para fora. E essas informações são construídas com base nas informações produzidas por quem está na ponta, por quem compõe os CIEVs. Então, é por isso que o sistema precisa ser ágil. Fiquei até tonto agora com isso. Bom, nessa dinâmica, a gente faz detecção, que tem aí a detecção baseada na vigilância, baseada em eventos, baseada em casos e em redes parceiras, incluindo aí mídia. Né? Então, por exemplo, a mídia é uma fonte primária. Não é muito fonte primária, mas é uma fonte que te passa informações, muitas vezes, de um evento que está dentro do serviço hospitalar do seu próprio município, que é a fonte primária. Então, às vezes, ela chega primeiro para você pela imprensa do que pelo sistema de notificação formal do sistema de saúde. Isso ainda a gente vai ter que melhorar. Os sistemas globais ainda têm esse mesmo problema. Nós temos o problema de que as informações chegam pela mídia e não necessariamente pelo sistema. E quando chegam pelo sistema, muitas vezes chegam com um tempo de delay. A gente tem que aproximar isso daí. Mas a detecção, verificar através de entes estratégicos que têm credibilidade e competência para responder. Avaliar o risco,
considerando elementos importantes de magnitude, inusitado, né, um evento inusitado. Ó, não é para acontecer aqui uma febre hemorrágica, aconteceu. Então, vamos atrás, vamos descobrir o que é isso. Assistência técnica e resposta e a troca de informações entre os parceiros ou atores envolvidos. E aí, eu não vou detalhar esse ponto, ele diz muito a respeito sobre a categorização das atividades de prevenção, detecção, resposta e de riscos. Por exemplo, na prevenção, nós temos componentes que são desenvolvidos por intermédio do Regulamento Sanitário Internacional. Os países precisam desenvolver ferramentas de prevenção, como vacinação, por exemplo. Então, tem que construir. E nós temos que detectar, utilizando sistemas de notificação e laboratórios, por exemplo. Temos que responder, temos que construir estratégias de resposta. E temos que entender quais são os riscos de porta de entrada, riscos químicos e emergências radioativas, como exemplos. Esses aqui eu vou pular, porque eu já falei do básico, só para vocês terem noção, da detecção. A detecção feita pelos centros de informação, ela é baseada numa ampla rede de acesso a informações, que vai de imprensa a bancos de dados. Então, tem que entender que não é só ficar olhando o Google. Tem que entender que o EIOS é um componente estratégico, mas ele não é o único. E ele captura informações, mas ele não te dá a base primária necessariamente. Então, você tem que lembrar que o EIOS não vai te substituir na estratégia, mas ele vai te agregar muita competência e muita qualidade. Desculpa, quem é o EIOS? O EIOS é uma rede global de inserção de informações que, em rede, te dispõe dados sobre eventos no mundo inteiro. Então, você pode ter informações aqui de qualquer país. Ele faz a tradução, inclusive, esse daqui, acho que não faço a menor ideia de que idioma é esse, mas ele te traduz. Ele tem uma ferramenta de tradução que te dá a informação da imprensa, e textos e arquivos. É o EIOS. A verificação, também nós já falamos, a avaliação, e aí eu falo, para terminar, eu vou encerrar falando sobre a questão da própria abordagem na emergência, onde a gente tem que responder isso rapidamente, né? Então, o Tedros é o nosso chefe principal no âmbito da OMS, e nessa dinâmica que nós tivemos nos últimos 2 anos, tem colocado em evidência nossas ferramentas de tomada de decisão, nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades, mas também tem oferecido grandes impactos decorrentes das nossas fortalezas, das nossas capacidades e da nossa qualidade de processo técnico. Só que tudo isso precisa ser sempre ajustado. E aí, o que nós fazemos? Nós temos uma estratégia de organização da resposta, de coordenação da resposta, que vocês já viram aqui. O Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, o COI, COIS. Né? Essas ferramentas estão construídas ao longo dos anos e permitem os gestores, os profissionais de saúde, a coordenar a sua resposta, a estruturar melhor a sua resposta. Né? Então, aqui tem alguns atores não muito conhecidos, né, Júlio? Lembra? Essa daqui foi uma das primeiras reuniões que a gente fez do Centro de Operações de Emergência, ainda SARS-CoV ainda, no começo, ninguém usava máscara, porque não havia ainda o vírus no território. Ele ainda estava como a fase de preparação. Então, você vê atores do Ministério, da Organização Pan-Americana de Saúde, Anvisa, quem mais? Aqui a maior parte eram pessoas do Ministério, o Gabardo, enfim. A dinâmica aqui era início da emergência. Então, a gente já estava construindo o processo de trabalho. Foi uma das primeiras reuniões do Centro de Operações nCoV. Hã? Você quer essa foto? Te mando. Eu peguei isso lá porque nós temos uma assessoria de comunicação, ó, tá aqui atrás, que também já está monitorando e se inserindo no processo para entender a dinâmica. Gostei do... Ótimo. Bom, e eu prometo, esse aqui é praticamente... Isso não é o último. É só sobre emoção, sempre, pressão. E como é que a gente aciona um centro de operações? Né? Então, isso é sempre um problema. Quando é que eu vou aplicar o princípio da proporcionalidade do risco? E no princípio da proporcionalidade do risco, eu preciso acionar um centro de emergência. Quando eu faço o acionamento do centro de emergência? A gente bolou um algoritmo, isso aqui é novo, tá, Júlio? Isso aqui a gente construiu junto com o CONAS, e isso foi produzido como um documento. Então, isso está disponível na internet, um documento produzido pelo CONAS com a parceria da OPAS,
como exemplo de trabalho que a gente faz, a gente montou um algoritmo de mobilização, que é simples. Primeiro, o evento representa uma ameaça à saúde da população, ou ao sistema de saúde, aos hospitais, às unidades básicas. Se ele não representa, não mobiliza. Tem problema? Não tem problema. Então, eu sigo para cá. Tem problema? Representa uma ameaça ou pode comprometer o meu sistema de saúde? O evento está... Aí você vem para cá. Responde outra pergunta. O evento está em curso no seu território? Sim, é uma conduta. Não, ainda existe o risco. Né? Ou seja, esse evento pode estar acontecendo no município do lado, pode estar acontecendo em Wuhan e não acontecendo no Brasil. Mas a resposta é não. Desculpe, não está no meu território. Aí eu vou perguntar outra coisa. Existe risco de que o evento chegue no meu território? Na época do nCoV, lá com o Wuhan. Sim, existia. Aí a gente vem para cá, volta para cá. Não existe? Não tem problema. Se não tem problema de chegar, o evento não vai chegar, eu não tenho problema. Agora, se ele tem risco de chegar no meu território ou está no meu território, a pergunta é, eu possuo capacidade de responder? Eu estou pronto para isso? Se eu não estou pronto para isso, eu não discuto mais nada, eu mobilizo o COI. Se eu tenho capacidade de responder, mas eu necessito de coordenar a resposta, eu tenho estrutura, tenho serviço de saúde, tenho equipe técnica preparada, mas ela está desorganizada. O hospital não conversa com a atenção primária não conversa com a vigilância. Todos funcionam, mas eles não estão coordenados pela emergência. Aí o que eu faço? Se eu preciso coordenar, eu aciono o COI. Se eu não preciso coordenar, eu não mobilizo, porque eu tenho toda a capacidade de resposta estruturada, montada, funcionante. Então, isso daqui representa uma tomada de decisão simplificada de avaliação de risco, que é desenvolvida pelo gestor local, pelo próprio CIEVS. O CIEVS pode usar essa ferramenta e utilizar. Então, está disponível no site do CONAS, para quem quiser entender isso melhor. E, para finalizar, só para resumir, toda a organização do acionamento da capacidade de resposta que nós temos, que começa no nível local, no município, na unidade básica de saúde, no hospital, todo esse nível de organização começa no nível nacional, sobe para o ponto focal da região da América, a região da América comunica ao OMS, e daí você tem ou não uma emergência, tem ou não um sistema de monitoramento, monitora ou não um evento. Isso é importante a gente lembrar que este contexto é determinado pelo que esse pequeno país do mundo pode complementar em termos de resposta, de vigilância, da capacidade técnica de monitoramento, avaliação e resposta. E essa perspectiva de organização para dentro do país vai repercutir em escala global. Nós somos, sim, líderes globais de preparação, alerta e resposta às emergências. Nós estamos num processo de construção. Esse evento, como um simpósio aqui do CIEVS de Campo Grande, demonstra que a gente tem qualidade técnica, tem competência, tem gente e tem perspectiva de crescimento e construção. Então, esse foi a minha contribuição aqui para dentro do evento. Eu agradeço pela oportunidade de ter estado aqui com vocês e me coloco à disposição para a gente continuar a discussão, e a OPAS está sempre presente, a gente está aqui apoiando também o CIEVS, apoiando o Estado, e nós temos uma importante coordenação e articulação com e para o Sistema Único de Saúde. Então, mais uma vez, obrigado, e estamos aí à disposição.